Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Henrique Ferreira e eu estou gravando esse vídeo para a disciplina de PO, Programação Orientada a Objetos, da FATEC ZL, tá bom? E esse vídeo ele pode e até deve ser usado pelo Centro Paula Souza. Esse vídeo vai ser sobre Merge Sort feito em Java, ok? Então, um bom vídeo para vocês. Vamos começando aqui por o que é o Merge Sort, tá bom? O Merge Sort ele é um algoritmo de ordenação de vetores. E como um algoritmo de ordenação de vetores, ele basicamente pega um vetor numérico, ok, de vários elementos e ordena esses elementos. Então, basicamente, ele faz isso, tá? Agora, como ele faz isso, certo? Porque ele não é o único. Tem vários algoritmos que fazem isso também. Por que ele é diferente? Bom, ele é diferente porque ele tem duas etapas principais e nessas etapas ele faz um processo, inclusive utilizando recursividade, que difere um pouquinho dos outros algoritmos, tá? E como que acontece? Essas duas fases, elas são a divisão e a intercalação. Vai ficar um pouco mais claro nos próximos slides, mas basicamente a divisão, ele pega esse vetor de vários elementos, quebra esse vetor, certo? Primeiro em dois vetores menores, depois em 4, 8 e assim por diante, até que só fique um elemento em cada um desses vetores menores que ele criou, e aí sim ele começa a etapa de intercalação barra-união, que é justamente quando ele começa a olhar para esses vetores pequenos e falar, você é maior que você, então vai na frente. Você é menor, você é maior, e assim ele vai fazendo a comparação. Então, basicamente, uma característica que você tem que saber é que, independente de como estão os dados nesse vetor que você quer ordenar, ele vai quebrar esse vetor em várias partes menores. Se ele já tiver ordenado, ele vai quebrar também, tá bom? Porque ele não faz primeiro uma leitura para saber se já está em ordem ou não, ele só vai quebrando sem querer saber de nada, e no final ele junta tudo de novo, tá bom? Então, vamos lá. Mais características do Sort. Bom, ele é um dos mais utilizados, tá bom? Principalmente para fins didáticos, porque ele tem recursividade e também porque ele utiliza funções diferentes dentro dele, e que são métodos dentro da classe que são justamente o de divisão e intercalação, ok? O desempenho dele, comparado aos outros algoritmos de ordenação de vetores, ele é mediano. Ele não chega a ser o pior em todos os casos, mas também não é o melhor em todos os casos, tá bom? Então, se você for comparar, justamente por esse fato dele utilizar a recursividade dentro, faz com que ele queira mais processamento, certo? E isso acaba prejudicando ele, principalmente na velocidade e na quantidade de trocas que ele faz. Ele é melhor utilizado em vetores grandes ou aleatórios, tá bom? Justamente porque se você comparar o desempenho de vetores ordenados ou pequenos com outros algoritmos, os outros vão ser melhores porque esse, como eu disse, ele sempre quebra tudo, independente da forma do vetor. Então, se o vetor é grande e aleatório, isso acaba que comparado aos outros algoritmos, o merge sort, ele, já que ele faz todo o trabalho de qualquer maneira mesmo, independente de como é o vetor, os outros eles primeiro vão analisar se o vetor está ordenado e tal, então cada um tem seu método lá, mas o merge sort ele acaba ganhando em alguns aspectos nesse sentido quando o vetor é aleatório. Tá bom? E ele utiliza recursividade, que não é o tema desse curso, dessa aula agora, porém a gente vai falar um pouquinho dela, principalmente no código, né? Vai ficar um pouco mais claro de como acontece. Esse aqui é a nossa parte de divisão, tá? Então o que acontece temos lá um vetor grandão, cheio de elementos, tem 8 elementos ali no caso. Primeiro, a etapa de divisão, ele vai pegar esse vetor, dividir em dois. Desses dois vetores, o merge sort vai olhar e falar assim, olha, eu preciso que você seja menor para eu poder te ordenar, então ele vai quebrar esses dois vetores em 4, depois em 8, e assim por diante, enquanto ainda tiver elementos, tá bom? Como o nosso vetor principal só tinha 8 elementos, então ele acabou fazendo apenas essas quebras aqui e já formou ali vetores de um elemento só, tá bom? Depois de formar esses vetores de um elemento, ele simplesmente vai olhar para cada um deles e vai começar a comparar um com o outro, tá bom? Um elemento com outro elemento e formar e fazer o caminho inverso. Então, se ele quebrou antes sempre metade em metade, agora ele vai juntar dois, depois de dois em dois, até formar o vetor principal de novo, mas dessa vez já tendo feito as comparações e o vetor principal vai estar ordenado. Tá bom? As referências que eu utilizei para o meu estudo foi basicamente essas duas, ok? O
o da USP foi para explicar um pouco melhor o que é o Merge Sort, tá? E o outro artigo, que é da Universidade Federal Rural do Semiárido, eu utilizei principalmente para analisar essa questão de desempenho em relação a outros algoritmos, tá bom? Porque é disso que esse artigo fala. Inclusive, eu acho que para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto de ordenação, esse artigo aqui do Jackson Souza é muito bom para isso, ok? Então agora vamos à parte do código e começar a construir isso. Na parte do código, eu vou utilizar a IDE Eclipse para programar em Java, ok? Então, primeiramente, a gente vai começar aqui criando uma classe, certo? Essa classe eu vou chamar de main, e eu vou querer que ela tenha aqui o método público void main, ok? Beleza, então é dentro desse método que a gente vai fazer a nossa programação do merge sort. E, primeiramente, antes de tudo, para que eu consiga fazer o merge sort, eu preciso de um vetor. Então, não se pode ordenar algo que não existe, então vamos criar esse vetor. Então, primeiramente, vamos criar um vetor chamado, que eu vou chamar aqui de vetor, tá bom? O nome é indiferente. Esse vetor, ele vai ter alguns números dentro, e podem ser números aleatórios quaisquer. Então, vamos colocar aqui 4, 5, 7, 1, 3, 8, 2 e 9. 2 só. Pronto. Aqui já tá bom. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, vamos deixar o 9 sim para ter 8 elementos. Pelo menos. Certo? Então, beleza. Criei aqui o meu vetorzinho, o meu vetor principal. Certo? Mas eu também preciso de um vetor auxiliar que vai me ajudar nas comparações quando a gente precisar fazer as comparações. Certo? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui mais um vetor auxiliar. E esse vetor, ele não precisa ter elemento nenhum dentro, por enquanto, ok? Mas ele precisa ter o mesmo tamanho do vetor principal, isso é muito importante. Então, para que isso ocorra de modo correto, independente de quantos elementos tiver no meu vetor principal, eu posso dar um new vetor aqui, new int, tá bom? De vetor.length, certo? Então, assim eu faço com que o meu vetor auxiliar tenha sempre... Opa, faltou um T aqui. Ele tenha sempre o mesmo tamanho do meu vetor principal. Depois disso, é hora de... Se eu já tenho um vetor, eu já posso fazer o meu merge sort, tá? Então, eu vou chamar aqui o meu merge sort, um método que a gente vai criar depois, ok? Mas aqui no merge sort, o que eu vou passar para ele? Bom, se eu só tenho um vetor auxiliar, eu vou passar o meu vetor, vou passar o meu auxiliar, mas vou passar também a minha posição inicial, certo? Que seria o índice 0 do meu vetor, e minha posição final, que para ser um método genérico, né, a gente não tem que chumbar um valor lá, vamos fazer vetor.length, ok? Menos 1. Assim eu vou garantir que é a minha posição final, certo? Ponto e vírgula. Depois disso, é hora de, quando a gente acabar o código, a gente quer mostrar na tela. Então, para mostrar na tela, vamos fazer aqui um SOUT, um System Out Print, tá bom? Do meu vetor. Então, para isso, eu vou utilizar arrays toString. Opa! Deu ruim aqui. toString do meu vetor, certo? Então, ele já importou ali. Opa, saiu ainda errado aqui. Não é deep toString, não, é só toString. Certo? Então, ele já importou ali a biblioteca que eu preciso automaticamente. E agora chegou a hora de a gente finalmente falar do merge sort do método, certo? Então, vamos lá implementar esse método. No método merge sort, a gente vai ter, então, o nosso vetor, o nosso auxiliar. Aqui, a nossa posição inicial, certo? Então, vou chamar de início. E a nossa posição final, eu vou chamar de fim. Ok? Então, para começar o nosso método merge sort, ok? A gente vai primeiro, a gente tem que saber que ele vai tratar de recursividade. O que é a recursividade? É quando você chama um método dentro dele próprio. Então, a gente vai fazer um if, certo? E esse if, ele vai ser o seguinte, eu quero que o meu início, enquanto ali, né, se ele for menor que o meu fim, eu quero criar um novo meio, tá, para o meu vetor. Então, independente de qual parte ali do processamento eu estou
né, da recursividade eu vou querer pegar o meu meio, o meu vetor. Então, int meio vai ser igual início mais fim dividido por 2, certo? Então, ali eu tenho o meu ponto central ali do vetor. Tirando o meu meio, eu também preciso agora chamar o merge sort para que eu possa trabalhar com a minha parte esquerda desse vetor. Então, a gente vai chamar o merge sort de novo, tá bom? Perceba que ele está chamando ele dentro dele mesmo, isso que é a recursividade. Então, merge sort de vetor auxiliar, certo? Como a gente quer a parte da esquerda do vetor, então a gente vai pegar o início, tá bom? E o meio, certo? Então, como se fosse o final desse primeiro vetor, é a metade do principal, ok? A gente vai também pegar o vetor da parte da direita, tá? A parte direita desse vetor principal. Então a gente vai fazer um outro merge sort, pegando o vetor auxiliar, o meio mais 1, certo? Que eu não quero pegar o mesmo elemento que o primeiro vetor já pegou. E o fim. Então dessa forma a gente tem agora o vetor principal e duas partes dele separadas ali em dois outros vetores. Então, aí, agora que a gente já pegou uma parte da esquerda e uma parte da direita, lembra o que acontece depois? A gente junta comparando esses vetores, certo? Então, esses elementos dentro dos vetores. Então, a gente chama o método intercalar, tá? Que é a última parte desse exercício, dessa aula. E a gente vai passar simplesmente todos os dados que a gente tem dentro do método intercalar. Então, a gente vai passar o vetor, vai passar o auxiliar, vai passar o início, vai passar o meio e vai passar o fim. Certinho? Então, beleza. Agora a gente vai implementar esse método intercalar, certo? Ok, vetor, int, auxiliar, início, meio, fim. Dentro desse método intercalar, o que a gente vai fazer? Primeiramente, lembra que a gente criou ali atrás um vetor chamado auxiliar? Agora é a hora dele. Agora é a hora finalmente de usá-lo. Então a gente vai popular esse vetor auxiliar com todos os elementos do vetor principal, que é o vetor chamado vetor, tá bom? Então a gente vai fazer aqui um for int i igual início, certo? Que eu quero pegar desde o primeiro elemento até o último. Então ele vai realizar esse for enquanto o meu i for menor ou igual do que o meu fim, e mais, ok? Assim ele vai percorrer todo o vetor. E eu quero que aconteça o quê? Eu quero que o meu auxiliar i do meu index que está rodando nesse for, certo? Receba o meu vetor i. Assim eu vou começar a popular o meu vetor auxiliar. Beleza. Depois disso, eu agora quero criar mais dois índices para poder trabalhar dentro desse meu vetor auxiliar com as duas partes, a da esquerda e a da direita. Então a gente vai criar aqui um int esc, que vai ser a minha esquerda, que vai ser igual ao meu início, como é só o índice, tá, galera? Então eu quero começar a minha parte da esquerda, o meu vetorzinho da esquerda, que vai juntar ali no índice da esquerda, então que é o meu início, tá bom? Lembra disso. Então a gente vai criar aqui o início, a parte da direita a gente vai chamar de dir, ela vai ser o nosso meio mais 1, ok? Porque assim o índice dir vai começar na metade mais 1 do vetor, ok? Então, ou seja, na parte da direita. Beleza, deixa eu abaixar um pouquinho a tela aqui, para ficar melhor. Agora que a gente criou esses dois índices, a gente vai trabalhar dentro do vetor auxiliar, tá bom? Sempre trabalhando dentro dele. E a gente vai, a depender dos nossos comparativos, popular o nosso vetor principal para deixá-lo já ordenado, certinho? Então, vamos começar a fazer isso então. Para a gente comparar, a gente tem que criar antes um for para percorrer esse vetor, certo? Então a gente cria aqui um for i igual início, enquanto ele for menor ou igual ao nosso fim e mais, só para percorrer. Agora sim a gente cria nossos ifs, nossas comparações. Então, primeiramente, vamos lá. If, se o nosso
auxiliar, tá bom, da esquerda for menor que o nosso auxiliar da direita, então se o nosso elemento ali da posição do índice do vetor da esquerda for menor que o da direita, então o que eu quero que faça? O que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu vetor principal receba, tá bom? De I, certo? Receba a posição do auxiliar da esquerda. Perfeito? Então, se o da esquerda for menor, eu quero que ele vá primeiro ao vetor principal, porque se ele for primeiro, ele vai ficar na posição inicial. Sendo menor, ele tem que ficar na parte da esquerda para ser ordenado. Certinho? Então, beleza. Ok. Else, e se o da minha esquerda for maior do que o da direita, então o que acontece? O que acontece é que o meu vetor, deixa eu baixar um pouco mais aqui de novo, o meu vetor de I, ele vai receber o meu auxiliar da direita. Concordam? Se ele não recebe o da esquerda, ele vai receber o da direita. Ok. Acabei aí? Não, não acabei. Por que eu não acabei aí? Porque, primeiro, eu não declarei aqui o tipo dessa variável. Tá bom? Eu estou acostumado a codar em JavaScript, que não precisa ficar fazendo mostrando os tipos. Mas beleza. Ok, agora que então eu tenho meus comparativos, eu posso ir embora. Não, não posso. Tá? Por que eu não posso? Porque imagine o seguinte. Se eu tenho dois vetores aqui, cujos índices eles vão do começo ao final do outro, certo? Esse índice, o que acontece se ele acabar o da esquerda, o vetor da esquerda primeiro que o vetor da direita? Quando eu acabo o meu vetor da esquerda, vamos supor que todos os elementos da esquerda sejam menores que os da direita. Todos os da esquerda vão, e os da direita acontece o quê? Eles têm que ir depois, certo? Então, eu não tenho mais que ficar comparando aqui, se só tem um vetor, vamos colocar os elementos desse próprio vetor aqui, certo? No vetor principal. Então, a gente vai transformar esse if em um else if para criar simplesmente um outro if aqui em cima. Então, se, tá bom? If o nosso índice da esquerda for maior do que o meio, o que eu quero que aconteça ou seja, se o meu vetor da esquerda acabou, se ele ultrapassou o meio, eu quero que o meu vetor comece a receber apenas o auxiliar da direita. Ok? Porque se acabou o da esquerda, não tenho mais que fazer nada com ele, agora eu só vou receber o da direita. Da mesma maneira, eu faço aqui um else if. Se o meu índice da direita for maior que o fim, ou seja, se o meu vetorzinho da direita acabou, chegou no final, quer dizer que todos esses elementos eram menores do que os outros do outro vetor. Então agora eu só vou receber o outro vetor, certo? Então, vamos lá. Quero que o meu vetor de I receba auxiliar da esquerda até que tudo fique ordenadinho, bonitinho, certo? Então, pessoal, isso aqui é o merge sort, tá bom? Agora a gente vai testar para ver se está tudo correto, mas é assim que se faz os métodos do merge sort, beleza? Então, vamos lá, testar agora. Certinho, nosso vetor era 4, 5, 7, 1, 3, 8, 2, 9. Como ele ficou? 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ele fez o contrário, tá bom? Porque ele ordenou de maneira decrescente. Provavelmente aqui, se o auxiliar da esquerda é maior... é isso aqui, ó. Tá, vamos dar uma arrumadinha aqui. Se o auxiliar da esquerda for menor que o da direita, então eu recebo o da esquerda primeiro. Caso contrário, eu recebo da direita. Agora vai estar correto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Não coloquei o número 6, tá bom? Agora deu certo de forma crescente, né? Da outra maneira, não quer dizer que estava errado, mas estava ordenando de forma decrescente. Tá? Então, bom, agora vocês sabem que além de colocar de forma crescente, você também pode fazer de forma decrescente, ok? Basta mudar o sinalzinho ali de mais ou menos. Então, esse foi o merge sort. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não entenderam, pode colocar as perguntinhas aqui embaixo que eu vou responder todas, tá bom? E desejo boa sorte nos estudos e boa sorte nos vídeos também. Até mais.